Vamos nos concentrar, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, Mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora, Rainha de todos os povos. Coloquemos um copo com um pouco de água ao nosso lado. Vamos nos concentrar em Deus para realizar o Evangelho no lar. Os trabalhadores da última hora, concentre-se. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia, tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer. Lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam lá sem nada fazer e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalho? Sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam senão uma moeda cada um. E, em a recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão uma hora, e vós os tornais iguais a nós que carregamos o peso do dia e do calor. Fazendo um favor. Estes últimos não trabalharam senão uma hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz errado. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que eu quero? E o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. Ver também parábola do festim de núpcias. Importante saber que Deus dá a cada um o que é necessário. Vamos orar agora, concentrando-nos em Deus, em Jesus, mestre, amigo e irmão, sem criticar, sem analisar, sem usar o olho mau. Pai nosso que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força de Deus esteja em nós, nos animais, na natureza, em todos os seres. Amém. Agradecemos por poder estar realizando o Evangelho no lar, e agora vamos tomar bem devagar essa água, sentindo que a água cura, a água nos alimenta,
A água nos liberta. Amém. Vamos realizar agora o Evangelho no Lar. Se você puder sentar-se, sente-se confortavelmente. Feche os olhos, relaxe o corpo. Coloque antes um copo de água sobre o local que você puder aí, próximo de você. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo e irmão, e vamos pedir que a luz bendita vibre e pulse em todo o nosso ser. Vamos pedir que a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo esteja aqui agora comigo, com você, com todo o planeta, com todos os seres dos hospitais, das creches, dos asilos, das prisões, dos hospícios, e que a luz bendita cubra todos os seres. Vamos agora ouvir o Evangelho. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de as ter ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparências a compreendê-las. É que é preciso entender pelos primeiros os humildes que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo mundo, e pelos segundos os orgulhosos envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque o negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o reconhecem, porque na antiguidade prudente era sinônimo de sábio. Por isso Deus lhes deixa à procura dos segredos da terra e revela os do céu aos mais simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Então, vamos considerar que a humildade abre nosso coração para Deus. A humildade nos torna suaves e límpidos, serenos e doces. Quanto mais humildes formos, mais forte, mais sublime será a nossa entrega a Deus. Consideremos que a nossa entrega deve ser total e que Deus nos ilumine e nos protege. Vamos agora em silêncio orar e pedir a Deus por nossa cura. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pedimos vossa bênção, vossa luz para nosso lar, para todos os lares do universo, para as creches, para os asilos, para as prisões, para os hospícios, para todos os lares e em todos os mundos, em todas as direções. Que todos tenham paz, saúde e alegria em seus corações. Assim é, assim será por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Abra os olhos e beba bem devagar a água, sentindo que a água cura, que a água purifica e renova. E nesse momento, sentindo a paz no coração, vamos nos libertar e ser mais felizes. Realize seu Evangelho no lar diariamente.
Continuar a leitura do Evangelho no Lar. Antes, vamos nos preparar. Se puder ficar sentada, fique com a coluna ereta, sentado retamente. Coloque um copo de água sobre a mesa. Feche seus olhos. Vamos nos ligar a Deus, nosso Pai. Vamos nos concentrar. Vamos nos ligar a Jesus, mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora. E agora, vamos ler o Evangelho no Lar. Existe um trecho aqui que fala sobre o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeria mais do que eles. É a eles, se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações, hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus pensamentos, ao contrário, é a mais penosa prova, eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura, mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei do amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Fenelon Bordeaux, 1861. Então, entender que o ódio só nos castiga e só nos faz mal. Vamos perdoar, alimentar nosso coração com luz, com paz, com serenidade. E agora, de olhos fechados, vamos pedir que Jesus, mestre amigo bondoso, nos encha de amor e de fé. Que a tua luz nos liberte de todos os males.
Vamos nos concentrar e orar mentalmente. Agora, o nosso coração completamente sereno, repleto de paz e amor, agradecemos a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora, a chance de poder estar realizando o Evangelho no lar. Vamos pegar nosso copo e tomar a nossa água. Sentindo que a purificação externa e interna foi feita. Realize seu Evangelho no lar diariamente. Namastê. Vamos realizar o Evangelho no lar. Coloque um copo d'água próximo de você e vamos orar, ligar-nos a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meu meio, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes? Isaías, capítulo 26, versículo 19. Esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles de vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. Em sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem em princípio que todos aqueles que estão mortos reviverão. Mas quando o homem está morto uma vez, e seu corpo separado do seu espírito está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia bem reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira.
Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do combate, até que me chegue alguma transformação? Quando o homem está morto, ele vive sempre, terminando os dias de minha existência terrestre. Esperarei, porque a ela voltarei de novo. Versão da Igreja Grega. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita, se isso é possível. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu retornarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela voltarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua transformação, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei, parece antes se aplicar à nova existência. Quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei, porque a ela retornarei. Job parece se colocar, depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali ele esperará seu retorno. Então, aqui fala sobre a reencarnação. Explica bem como que nós voltaremos para um novo porvir, para uma nova vida, para uma nova existência. Concentremos-nos em Deus, nos anjos e santos, em que depositamos fé. Pai nosso, que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Vamos realizar agora o Evangelho no Lar. Sente-se confortavelmente. Coloque um copo com água ao seu lado. E vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, que Ele nos auxilie, nos proteja, que Ele nos ilumine e que todo mal seja desintegrado. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. Suas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem medidas sem preconceitos. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem-se acrescentar, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta
como uma condição inerente à humanidade, numa palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela por seus resultados de um modo, por assim dizer, material, como um motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. Então vamos pensar na encarnação. Pois tá aí, filho. E aí? Tá. Você tá bom, filho? Tá rezando aí? Cadê o Evangelho? Tá com os peitos fora aí. Então, orando pelo Evangelho, pela luz divina do Pai, concentre-se e realize uma meditação silenciosa. Namastê. Vamos realizar hoje o Evangelho no lar. Peço que a pessoa se senta, relaxa o corpo, solta os ombros, descruza as pernas, feche os olhos e sinta a presença de Deus. Vamos nos ligar a Deus, a glória de Deus, sentir a presença de Jesus, dos mentores espirituais, dos seres de luz que nos acompanham. Vamos ler o Evangelho. Prestem atenção. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro. Durante seu exílio na terra, tu lhes será consolação. O antegosto das alegrias que gozarão. A caridade é o caminho que nos leva à luz de Deus. Ela serve para conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro. E durante seu exílio na terra, tu lhes serás a consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Fostes tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam meus irmãos encarnados, crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deves procurar a paz do coração.
abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós, vede quanta miséria a aliviar. Quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer e lhes fortalecer. Os olhos, quando a morte os reclamei. Quanto tem a dizer, quanto tem a fazer, ó, não vos lamentais, mas agora, ao contrário, agradecemos a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, vosso amor, vosso dinheiro e todos aqueles que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis deste mundo alegrias bem suaves e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Vanessa. Continue sentindo essa pregação do Evangelho, buscando a caridade, buscando o amor no coração. Sintamos a profundidade deste momento e vamos orar. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas. Agora que refletimos sobre a questão de fazer o bem para o próximo e para o universo, vamos agradecer a Deus a chance de poder estar realizando esse Evangelho. Agradecemos, Divino Pai, a chance de realizar este Evangelho e pedimos a abertura dos nossos caminhos e uma consciência cada vez mais alerta. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Que a luz, a paz e o amor estejam com você, com toda a sua família, com todos os seres do universo e que nada interfira. Dia 4 de maio de 2023, o Evangelho no Lar.
Sente-se confortavelmente, coloque um copo de água próximo de você. Vamos nos ligar à glória de Deus. A fé transporta as montanhas. Poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se de joelhos aos seus pés e lhe disse: Senhor, tem de piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular. Lhe disseram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo, em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículos 14 ao 20. Então, esse texto é maravilhoso. Precisamos que a fé vibre e pulse em nossos corações para que sejamos seres livres, independentes e felizes. Que assim seja. Namastê. Vamos nos ligar a Deus e beber conscientemente esta água. Para que ela nos cure e nos liberte de todos os males passados, presentes e futuros. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Vamos realizar hoje o Evangelho no Lar. Sente-se confortavelmente, coloque um copo com água na sua frente, suavize todo o seu corpo. Liguemos-nos a Deus. Deus, Pai infinito, de luz e de amor, pedimos a vossa força, o vosso amor, a bondade e a alegria em nossos corações. Que nossas famílias sejam protegidas. A indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível seria:
e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito perdido, um jeito pérfido, aliás. A indulgência não se ocupa jamais com os fatos maus de outrem, a menos que isso seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observação chocante, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós que censurais não teríeis feito o que reprovais. É que valeis mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos, quando não abrireis os vossos olhos, severos, senão sobre vós mesmos, sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga, em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa frequentemente as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque